Encontraram mais 212 pessoas, 212 seres humanos vivendo em situação de escravidão em Minas Gerais e Goiás, trabalhando no corte da cana. Enquanto isso, um tal de príncipe, só se for aquele príncipe do filme do Shrek, que é o vilão da história, né? Quer acabar justamente com os serviços que salvam a vida dessas pessoas escravizadas. E você não vai ficar surpreso quando souber quem é a turma de deputados que concordam com esse tal de príncipe no apoio à volta da escravidão. Eu vou dar os nomes aqui. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Chega junto, engaja comigo, porque eu preciso de você aqui para continuar esse trabalho. Eu só estou começando nele. Bora! Seguinte, não tem como falar desse assunto sem antes explicar o que é a escravidão nos dias de hoje. Esse aqui é o Marinaldo, ele tem 51 anos e foi resgatado 3 vezes de trabalho análogo à escravidão. Por que análogo à escravidão? Porque pela lei a escravidão não existe mais, então o nome do crime é submeter uma pessoa a uma situação semelhante, daí o análogo, enfim, semelhante à escravidão do passado. O que isso significa? Significa trabalhar para alguém em troca de comida ou em troca de algum lugar assim, ó, ao lado de embalagens de veneno para dormir, beber água suja, comer comida estragada. Isso é viver como um escravo. Mas como uma pessoa se submete a isso nos dias de hoje? O Marinaldo foi escravizado 3 vezes e passou a vida inteira sendo tratado assim. Ele achava que o destino de uma pessoa pobre era esse. A maioria cai enganada mesmo. Como que funciona o trabalho escravo em pleno 2023? Quase sempre fazendeiros, usineiros e empreiteiras contratam empresas terceirizadas de mão de obra. Eles quase nunca oferecem um emprego direto. Essas empresas terceirizadas é que ficam responsáveis pela mão de obra da colheita, da obra. Representantes dessas empresas vão para lugares muito pobres do Brasil atrás de gente analfabeta ou semi-analfabeta que está precisando muito trabalhar. Eles chegam na cidade e anunciam empregos com carteira assinada, com alojamento, com comida, com ajuda para a família. O gato alugou a casa ali, no bairrozinho ali próximo ao centro da cidade. A espaiou, né? Que tava atrás de peão para levar para a fazenda. Ele começou a dizer as melhorias, né? Começou a falar as melhorias, que lá era bom e tal, e nós fomos se interessando. Mas o trabalho é sempre em outra cidade, longe dali, quase sempre até em outro estado. Primeiro a gente conhecia como os famosos gatos. Hoje eles inventaram um nome moderno, né? Ele se chama agenciador de trabalho, fica agenciando os trabalhadores aqui para mandar para as empresas lá fora. As pessoas precisando trabalhar se oferecem e vão. Quando elas chegam é tudo diferente do que prometeram. O alojamento pode ser uma baia de cavalo, a cama uma rede, a água é suja, a comida é estragada, ou então eles cobram a comida deles. Cobram até as ferramentas de trabalho. Lá eles chegavam numa fazenda e o cara dizia, ó, trouxe 100 para você, tá aqui. Aí puxava um caderno. José gastou 500 que eu deixei com a mulher, 100 de passagem, 200 de comida. Então o peão já começa devendo isso aí. E eles se aproveitam que essas pessoas são simples e dizem que elas só podem ir embora quando pagarem as dívidas. Só que essas dívidas nunca acabam, elas só crescem. E quando é na zona rural não tem nem como fugir. E ele lá está num lugar de vegetação completamente diferente. Ele tem medo de tudo, medo de cobra, medo de onça, medo de qualquer animal da floresta. Ele às vezes não sabe onde a propriedade está localizada, às vezes ele não sabe como sair de lá, são locais de difícil acesso. Ninguém não via ninguém, os donos de lá ninguém não via. Só os capatazes montados na mulazona lá, e com rifle, com pistola, facãozão, rabo de galo, assim, tudo que nós ia encarar? Não ia encarar. Quando a fiscalização pega, a empresa grande, que é a dona de tudo, tira o corpo fora e diz que é tudo culpa da terceirizada. Pela lei, ela não escapa da responsabilidade, viu? Ela vai responder do mesmo jeito, vai ter que pagar as indenizações, mas ela se esquiva para evitar um prejuízo à imagem, entendeu? Porque para essa gente, processo dá dor de cabeça, mas passa. Agora, problema de imagem dá prejuízo alto, aí não. E também existe a escravidão doméstica. Essa aqui, ó, é a Madalena. Você deve conhecer ela. A Madalena ficou conhecida porque passou 38 anos vivendo como escrava numa casa de classe média no interior de Minas Gerais. Eu contei essa história no Fantástico, lembra? A Madalena foi adotada aos 8 anos de idade, foi ensinada que a vida era servir aquela família branca. Ela nem sabia que era escravizada, nem sabia o que era isso. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o mundo tem quase 50 milhões de pessoas escravizadas. Desde 95 até hoje, 60 mil pessoas foram salvas dessa escravidão moderna só aqui no Brasil.
Essas pessoas não têm como se livrar sozinhas disso. Elas precisam dos auditores fiscais do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Justiça do Trabalho, para salvar a vida delas. Quando eu estava aqui de cabeça baixa, debaixo de um pé de cajá, eu ia assim, vi um rapazão forte, moreno, eu fiquei foi com medo, esse porra vai matar nós mesmo. Aí foi que eu fui aí direito e vi o emblemazinho da Polícia Federal e o nome. Aí foi o rapaz, rapaz, quem quiser ir embora, a hora é agora. Você participa daquele resgate. Você vê o trabalhador recebendo uma carteira de trabalho, um documento, às vezes nunca teve um documento aquele trabalhador, tirando uma fotografia, nunca tirou uma fotografia, recebendo uma determinada quantia em dinheiro por conta do resgate que é feito, quando o pagamento daqueles direitos garantidos pela legislação do trabalho, e às vezes recebe uma quantia que ele nunca teve acesso. Eu diria a você que participar do resgate de um trabalhador é inesquecível. Eu precisava de trabalhar pensando que ia dar uma vida melhor para minha mãe, meus irmãos. Eu sofria lá e eles sofriam aqui. Olha, quando eu me deitei na redezinha lavada pela minha mãe, eu chego a respirar aquele alívio. Quando eu me acordei no outro dia seguinte na minha cidade, eu olhava para um lado, eu olhava para outro. Fui lá no quartozinho onde estava minha mãe deitada, Zé, tô salvo. A Madalena hoje tem vida. Ela foi indenizada, ela tem a casa dela, a vida dela, do jeitinho que ela sonhava, mas que se ela não tivesse sido resgatada, não teria, estaria até hoje vivendo na escravidão. Agora imagine você que um bando de ricos, esses que escravizam as pessoas, se organizaram para tentar impedir que os fiscais continuem fiscalizando. Eles querem escravizar livremente, sabe? Sem ninguém encher o saco. É isso. Como? Pegaram um deles, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é descendente de uma das famílias que mais escravizaram pessoas na história do Brasil, a extinta família real, por isso que ele se acha príncipe, e meteram lá uma proposta de emenda constitucional que acaba com todas as instituições que defendam o trabalhador. Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e até a fiscalização do governo federal. Essa turma aqui é toda a favor, e você vai reparar uma coisa. Todos, absolutamente todos, são bolsonaristas. Dá uma pausa para ler os nomes ou então vai na descrição, tá tudo lá. Esse tipo de escravidão não tem corrente no pé, mas tem capitão do mato, que são os jagunços armados. E a maior corrente tá aqui, ó. São pessoas simples demais para conseguir se defender sozinhas. Quem escraviza pessoas é um escravagista. Quem defende que escravizar pessoas é normal, não é nada demais, é um escravocrata, ou seja, um defensor da escravidão. Agora, como é que eu vou chamar quem quer acabar com os serviços que salvam os escravos da escravidão, hein? Me dá uma dica aí no comentário, eu tô precisando. Escravo, eu tinha visto falar no tempo da princesa Isabel, não sei quantos mil anos atrás, que tinha acabado, né? "200 anos depois, nós ainda estamos combatendo o trabalho escravo. Por isso chamamos de trabalho escravo contemporâneo. É uma situação diferente, mas ainda se observa uma crueldade hoje em dia, né, com o trabalhador, que pode ser negro, branco, amarelo, né? O trabalho escravo contemporâneo não escolhe a raça.